da média de 21 semanas, existia a esperança de que seguraríamos essa faixa de preço. Mas não. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço aí que debatemos o que aconteceu de mais importante, o impacto disso nos principais mercados. E essa semana, antes de entrarmos aqui no comentário em si, tivemos uma live bem importante aqui na Focalize sobre previdência privada. Tendo em vista a importância desse tema, especialmente nesse momento de final de ano, onde existem alguns mecanismos, principalmente para quem trabalha no regime CLT e tem um PGBL, por exemplo, de aproveitar esse benefício. E não só isso também, tendo em vista muitas vezes a necessidade de termos uma aposentadoria complementar, nossas reservas. Foi um bate-papo muito interessante, tocado aqui pelo pessoal da nossa mesa. E está disponível no canal do YouTube para quem não teve condições de participar ao vivo. Eu recomendo fortemente que você assista, que foi uma aula. Para quem ainda não está muito familiarizado com o tema, acho que faz muito sentido você assistir. Muito bem, e essa semana? Bom, quando a gente olha o que está acontecendo lá fora, evidentemente que os olhos estão todos voltados para a eleição americana. Estamos na reta final para a decisão e o equilíbrio continua muito forte. Um leve favoritismo para o Trump, alguns ativos, alguns movimentos já começam a manifestar-se em relação a uma possível vitória do Trump, mas não necessariamente isso depois se confirma. Então, a eleição americana sempre é algo que fica muito aberto até o seu final, e muitas vezes até depois do final ainda também. Mas, sem dúvida nenhuma, faz preço. Assim como o payroll hoje veio um nível de criação de vagas muito abaixo do esperado. Então, o mercado também, num primeiro momento, se assustou um pouquinho, mas depois, quando vai debatendo o dado em si, verifica que aumenta até a possibilidade, né, aquela famosa possibilidade de termos um aumento maior da taxa de juros, da queda da taxa de juros, né? Não do aumento da taxa, da queda da taxa de juros. Mas as apostas, quando olhamos para o mercado em si, onde está o maior peso, continua sendo 0,25, assim como as apostas para a reunião do cupom agora, no início de novembro, para um aumento de 0,5%. Então, 90% das apostas estão no meio aqui, e 0,25 lá nos Estados Unidos. Mas no Brasil, a grande questão que vem pesando é o famoso pacote de cortes que está sendo prometido tanto pelo ministro Haddad como pela Simone Tebet. Já na semana passada, né, o título até do nosso comentário foi o compasso de espera, né, esperando o que possa acontecer. E essa semana, eu não sei se eles ainda não entenderam direito o que pode estar acontecendo, mas até com declarações do tipo, não tem pressa, eu vou primeiro lá para a reunião na Europa e depois a gente vê, depende do presidente Lula, aqueles discursos que vocês fartamente devem ter ouvido na mídia durante a semana, acabaram, em certa medida, fazendo os agentes de mercado perderem um pouco a sua paciência, e isso, sem dúvida alguma, já reflete-se nos principais indicadores. Eu fiz questão de iniciar com o DI 26, porque ele está realmente bastante sensível a essa questão. Reparem especialmente no pregão de hoje o comportamento do movimento ultrapassando a barreira dos 13%, chegando no intraday, bater aqui em 13,08%. E na semana passada, com o possível anúncio do pacote de cortes, já vinha boatos entre 40 e 60 bi, o mercado deu uma aliviada bacana, dando mostras de que possivelmente poderia ceder, mas depois que começou o enrolation, olha o que está acontecendo, especialmente no dia de hoje, ultrapassando os 13%. Isso realmente é bastante preocupante, porque daí o que acontece na outra ponta? Quando a gente vem para o dólar sobe de forma vigorosa, rompeu aquela resistência dos 5,70.
Eu tinha feito um comentário na sexta passada que se houvesse esse rompimento, muito provavelmente a simetria levaria os preços à casa lá dos 5,90, 5,93, que é o último topo. E me parece bastante provável que esse patamar seja atingido ainda na próxima semana. E aí, quando a gente olha para o nosso principal índice, o índice Bovespa, o que nós visualizamos aqui? A perda de suporte. Era um suporte bem importante, eu vinha demonstrando isso aqui nas últimas gravações para vocês. Tínhamos esse canal de baixa, no repique esse canal aqui ele foi rompido, ele foi respeitado, né? Só que da mesma forma como a gente viu o dólar todos os dias subindo, a taxa de juros todos os dias subindo, a nossa bolsa ofereceu todos os dias uma queda. E aí montou-se mais um pivô de baixa. E agora a projeção, e aí eu quero mostrar o gráfico semanal para vocês, que o gráfico semanal é bastante importante, porque nós vínhamos de um suporte que se realmente mantivéssemos acima da média de 21 semanas, existia a esperança de que seguraríamos essa faixa de preço. Mas não, perdemos de forma vigorosa, a média de 9 já prepara o cruzamento, e agora tem a média de 55, está aqui na faixa de 126 mil pontos, que é o último fundo. E aí também me parece um patamar bastante factível de ser atingido. Então, existe uma pressão realmente na parte dos preços de renda variável. Outros ativos, como fundos imobiliários, não tem como não sentirem também, porque é um reflexo direto da taxa de juros. Então, talvez os ministros não tenham ainda entendido a importância de ter pressa, né? Não tem pressa. Claro que tem pressa e aqui está o recado que está sendo dado. E lá fora, né, só para dar aquela repassada para vocês aqui, ontem nós tivemos uma pressão um pouquinho mais forte vendedora, mas hoje a S&P já recupera, 0,44, mantém-se lá na faixa acima dos 5.700 pontos, depois do topo atingido na semana anterior. Nasdaq teve também um dia de recuperação, o comportamento dos preços aqui está bastante parecido. Na Europa, o Eurostock, que é o principal índice, sofreu uma pressão vendedora um pouquinho mais forte. Hoje também já recupera-se. E o VIX subiu um pouco na faixa dos 20. Nesse patamar aqui não é nada preocupante ainda, mas já não é aquela tranquilidade que encontrávamos lá na faixa dos 14. Então, começa a se ter um pouquinho mais de volatilidade, o índice do medo começa a fazer talvez um pouquinho de preço, mas na minha visão nada ainda nesse momento preocupante, muito mais ainda na expectativa das eleições ou da escala ou não do conflito lá no Oriente Médio, né, que um dia dizem que não vai ter retaliação, no outro vai ter, no outro dia não vai ter, fica esse ping-pong e evidentemente que causa um certo desconforto. Então, um pouco também reflete a possibilidade, inclusive, desse conflito escalar um pouco mais do que o esperado. Então, basicamente era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso comentário. Assinem nossos canais. Toquem no sininho aqui para serem notificados. Lembrando que na semana passada gravamos o episódio 50 do Aposentado Rico. Ficou bem bacana, a gente falou sobre longo prazo. Para quem não assistiu ainda, recomendo que assista. Comente lá, dê sugestões de temas, mande dúvidas, mande perguntas. A gente está sempre à disposição de vocês para o que tiver aqui ao nosso alcance. E lembrando que tem a nossa palestra sobre Previdência Privada disponível aqui no canal do YouTube também para vocês, que foi proferida essa semana aqui pelo nosso pessoal da mesa de Previdência. Ok, pessoal? Tenham todos um ótimo final de semana e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.